O livro de Malaquias é como um trovão no meio do silêncio. É a voz de Deus ecoando num tempo em que o povo tinha se acostumado com a rotina da fé, mas sem a presença do fogo. Um povo que ainda ia ao templo, ainda sacrificava, ainda falava o nome de Deus, mas o coração já não queimava mais. E é nesse cenário que surge o profeta Malaquias, uma voz cortante, direta, que confronta e desperta. Ele não vem para agradar, ele vem para rasgar o véu da hipocrisia. E talvez, se você ouvir até o fim, descubra que a mensagem dele é tão atual que parece ter sido escrita para esta geração. Malaquias é a última voz profética antes de 400 anos de silêncio. 4 séculos sem profetas, sem revelações, sem palavra nova. Era o encerramento do Antigo Testamento e o prenúncio de uma nova era. Deus estava prestes a se calar, mas antes deixou um recado final, um ultimato. Algo que ecoa como um aviso. Não se acostumem a viver sem a minha presença. E esse é o fardo que Malaquias carrega. Um peso que não é simples reflexão, mas o próprio clamor do Senhor contra o formalismo espiritual do seu povo. Ele começa de forma inesperada. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. E o povo responde com incredulidade. Em que nos tens amado? Que resposta é essa? É o retrato de uma geração que se acostumou tanto com a bênção que já não a reconhece mais. A ingratidão virou normal. Eles estavam frios, mas ainda achavam que estavam bem. É como muitos hoje. Vão à igreja, cantam, leem versículos, mas por dentro estão secos. Deus fala, mas o coração já não reage. Malaquias é esse espelho incômodo. Ele mostra o quanto é fácil manter a aparência de espiritualidade enquanto o interior desaba. O profeta denuncia algo profundo. Os sacerdotes ofereciam a Deus o resto, o que não prestava. Animais cegos, mancos, doentes, ofertas que ninguém teria coragem de dar a um rei humano, mas que estavam sendo entregues ao Rei dos Reis. E Deus pergunta: apresenta isso ao teu governador, acaso ele se agradaria de ti? Malaquias 1:8. Essa é uma das mensagens mais cortantes da Bíblia, porque revela que o problema não é o sacrifício, é o coração por trás dele. Quantas vezes a gente oferece o resto do tempo, da força, da fé e ainda espera aprovação divina? Malaquias mostra que Deus não aceita esmola espiritual. Ele quer entrega, não migalhas. Mas a mensagem vai além. Malaquias confronta também os sacerdotes, líderes religiosos que se corromperam, que falavam em nome de Deus, mas não viviam o que pregavam. Eles haviam se desviado do caminho e feito muitos tropeçarem. Deus os chama de volta e declara: o meu nome será grande entre as nações, do nascer ao pôr do sol. Ou seja, se o povo não o honrar, Deus levantará outros que o façam. Ele não depende da nossa fidelidade para ser glorificado. É um recado direto para toda geração que pensa que pode manipular a fé para benefício próprio. O profeta fala também sobre a aliança quebrada. Casamentos destruídos, lares sem compromisso, famílias desfeitas pela infidelidade. Ele diz: o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. É um chamado para lembrar que a fé começa em casa, não no altar do templo. Malaquias mostra que o culto verdadeiro não é o que começa com cântico, mas com fidelidade. O amor que se promete no altar precisa resistir no tempo, porque é reflexo da aliança de Deus com o seu povo. E então vem um dos trechos mais conhecidos e mal interpretados de todo o livro, o chamado para trazer os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Mas presta atenção, o foco aqui não é o dinheiro, é a fidelidade. O povo estava vivendo escassez porque havia rompido o pacto espiritual. Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. É o único momento em que ele convida o homem a testá-lo. Isso não é comércio, é confiança. É como se dissesse: quer ver o quanto eu posso ser fiel?
obedece de verdade e observa o resultado. É um desafio de fé e até hoje continua sendo. Depois, Malaquias aponta para a esperança, o dia do mensageiro. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Uma profecia direta sobre João Batista, o que viria antes de Cristo. Mas a visão vai além. O profeta fala de purificação, de juízo, de um fogo que queima a impureza. Ele anuncia que Deus virá, não como símbolo, mas como presença. E esse fogo não destrói o ouro. Ele o refina. É um alerta e uma promessa. O Senhor não virá para aplaudir, mas para purificar. E aí vem um ponto que arrepia. Malaquias mostra que Deus observa cada palavra dita. Havia um grupo que murmurava contra o Senhor, reclamava, duvidava, zombava, e outro grupo que, em meio ao caos, temia o seu nome. E Deus faz um registro, um livro memorial, com os nomes dos que permaneceram fiéis. Isso é tremendo. Até no silêncio, Deus anota quem continua crendo. A fidelidade é notada, mesmo quando ninguém mais vê. A parte final do livro é o clímax. Deus promete o surgimento do sol da justiça, que trará cura em suas asas, uma imagem profética de Cristo. Ele também fala da vinda de Elias, símbolo do profeta que viria preparar o povo, e encerra com uma advertência. Lembrai-vos da lei de Moisés. É o último versículo do Antigo Testamento e fecha com um eco que atravessa os séculos. Depois disso, o céu se cala. 400 anos de espera, até que um anjo aparece a Zacarias e anuncia o nascimento de João Batista. Malaquias foi o último profeta antes do Messias. Ele fecha a cortina do antigo e abre o palco para o novo. Mas o que isso tudo significa para nós hoje? Simples. A história se repete. Vivemos uma fé cercada de rituais, palavras bonitas, músicas bem produzidas, mas muitas vezes sem entrega real. E Malaquias continua gritando: até quando vocês vão me oferecer o resto? Ele não está falando só de dinheiro, mas do tempo, da mente, da devoção. Deus está cansado de formalidade. Ele quer fidelidade. Quer o coração antes da liturgia. Esse livro é um espelho da igreja moderna. Mostra a diferença entre crer e viver, entre cantar e obedecer. Malaquias não foi esquecido à toa. Ele incomoda, porque ele denuncia a fé morna, a hipocrisia disfarçada de santidade e chama para arrependimento genuíno. E é por isso que ele continua sendo um dos livros mais importantes da Bíblia, porque não fala apenas do passado, fala do agora. Então fica o desafio. O que você tem oferecido a Deus? O que tem dado ao seu Criador? O melhor ou o resto? Malaquias te chama para reacender o fogo, para quebrar a rotina espiritual e voltar ao primeiro amor. Porque ainda que o mundo esfrie, Deus continua dizendo: eu vos tenho amado. A questão é, como você vai responder?